Romanos capítulo 5, versículo 12 e 19. E o tema da mensagem que o pastor traz à igreja nessa noite é todos e muitos. Todos acharam? Então o pastor vai ler o texto sagrado, tá? Romanos capítulo 5, versículo 12. E diz assim o apóstolo São Paulo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diga, todos pecaram. Agora o versículo 19, ele repete. E ele diz, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Não parece que tem alguma coisa errada aqui? Versículo 12, todos pecaram, todos. Versículo 19, eis que muitos se tornaram pecadores. Finalmente, todos pecaram ou muitos se tornaram pecadores? Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E aqui estamos nós, Senhor, no Teu santo templo. Já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, já preparamos a boa terra do coração para que a boa semente seja semeada. A boa semente que quando ela cai na boa terra, ela frutifica a 100 por 1. Ó Senhor Deus do universo, fala à Tua igreja nessa noite, fala ao Teu povo, fala aos Teus escolhidos, aos Teus pequeninos, as ovelhas do Teu rebanho, aqueles que têm o privilégio de ter os seus nomes inscritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, aqueles pelos quais o Senhor derramou o Teu sangue na cruz. Usa-me como instrumento da Tua vontade, inspira-me, capacita-me, para que eu possa explanar a Tua palavra com verdade, e que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o amadurecimento espiritual da Tua santa igreja. Eu te peço em nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus que crê, diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, a princípio, quando você lê esse texto de Romanos, capítulo 5, quando você lê o versículo 12, o versículo 19, a princípio parece que o apóstolo Paulo se contradisse. Parece que o apóstolo Paulo entrou numa contradição, pois no versículo 12 ele diz: todos pecaram, todos se tornaram pecadores. Quando ele repete o mesmo assunto no versículo 19, ele diz que pelo pecado de Adão, por causa do pecado de Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas não há contradição nenhuma. É que quando não se maneja bem a palavra da verdade, quando não se tem um perfeito entendimento da Bíblia, fica muito difícil compreender essas coisas. Eu digo que não há contradição nenhuma, porque
aqueles que Deus predestinou para a salvação, ora a Bíblia chama de todos, ora a Bíblia chama de muitos. Você vai entender por que isto. Aí você diz, pastor Carlos, mas espera lá. Mas a Bíblia não diz que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Deus não afirma na sua palavra que o desejo dele é salvar a todos os homens? Diz. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que todos é um pronome. E todo pronome, ele substitui o quê? O nome. Imagine se eu dissesse para você agora, olha irmãos, acabei de falar com o pessoal lá de Recife, da igreja, você acredita? Olha, todo Recife estava no culto hoje. Você vai imaginar o quê? Que toda a população de Recife estava no culto? Não, todo o Recife o quê? Todos os membros da igreja de Recife estavam no culto, né? Então nós não podemos, quando vemos um pronome na Bíblia, universalizar como se Deus estivesse falando, se referindo a todas as pessoas da terra. Por exemplo, aqui no livro de Mateus, capítulo 10, vamos marcando na Bíblia, e vamos andar um pouquinho mais rápido, porque temos hoje muitas passagens bíblicas para passar para a igreja. Mateus capítulo 10, versículo 22. O Senhor Jesus diz assim: sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então ele disse para os discípulos, olha, vocês meus discípulos, vocês que creem em mim, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Eu pergunto, seremos odiados de todos os homens? Seremos odiados por todas as pessoas da terra? Não. Sereis odiados por todos os ímpios, por todos aqueles que fazem parte da semente da perdição. Vocês serão odiados por todos aqueles que não são salvos, por todos aqueles que não são de Deus. Você está compreendendo? Se você interpretar que todos significa todas as pessoas, então seremos odiados de todas as pessoas dessa terra? Claro e evidente que não, né? Claro e evidente que não. Então, porque quando a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, as pessoas entendem aí fora que o desejo de Deus é salvar todos os homens, que o desejo de Deus é salvar todas as pessoas. E por que elas entendem assim, dessa maneira? Porque elas não sabem que há neste mundo, há nesta terra, um povo que a Bíblia diz que Deus predestinou para a salvação. Só os predestinados são alvos do amor de Deus. Só aqueles que Deus predestinou em amor é que recebem de Deus a vida eterna. E os outros, pastor? Bom, deixa eu mostrar aqui os outros. Vamos lá no livro de João. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 13, versículo 1. Então diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quer dizer que o que é ensinado nas igrejas é que Deus amou a todas as pessoas do mundo e que as pessoas têm o direito de usar o livre-arbítrio e elas aceitam ou rejeitam esse amor de Deus. Não, Deus amou todo mundo, Deus amou todas as pessoas, Jesus morreu para salvar todo mundo, mas o homem é que tem livre-arbítrio e não quer aceitar Jesus, quer rejeitar Jesus. Então eles dizem que aqueles que por livre-arbítrio aceitam Jesus são salvos. E eles dizem, aqueles que por livre-arbítrio rejeitam Jesus são condenados. Ora, qual é a verdade finalmente? A verdade é esta aqui: o Senhor amou somente os seus, diga os seus. Quem são os seus? Aqueles que Ele mesmo predestinou para a salvação. Agora eu pergunto, os seus, os que lhe pertencem, estavam onde? No mundo. E o Senhor os amou até o fim, viu? Ele jamais deixa um eleito dele pelo caminho. Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo aparece a José,
que estava muito desorientado porque Maria ficou grávida, e ele não entendia como é que Maria havia ficado grávida, se ele nunca tinha tido relação sexual com ela, e ele pretendia deixar Maria, e o anjo aparece e diz a ele, vamos ler o versículo 20, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Quem são o seu povo? Aqueles que Deus predestinou para a salvação. Agora, a igreja ignora esta verdade sagrada, e diz que Jesus veio para salvar todos os seres humanos. Irmãos, se isto fosse verdade, ele seria um Deus impotente, ele não seria o Deus todo-poderoso, porque todos os dias no mundo inteiro morrem pessoas que não são salvas. Então ele seria impotente. Se o desejo dele é salvar todos, e a Bíblia diz que ele diz, eu farei toda a minha vontade, ele salvaria todos. Então se isso fosse verdade, nós o veríamos como um Deus impotente? Ou será que esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que criou o sol, a lua, a imensidão dos mares, as estrelas, será que esse Deus não teria poder para salvar todos os homens? Ou não teria? Teria ou não teria? Teria. Ora, se ele tem poder para salvar todas as pessoas, por que ele não salva todas? Porque ele veio para salvar, está aqui, ó, o seu povo, a sua igreja. Ele não morreu em favor dos hindus, ele não morreu em favor dos budistas, ele não morreu em favor dos maometanos, em favor dos espíritas, ele não morreu em favor dos idólatras, ele morreu somente em favor do seu povo. Claro, muitos daqueles que ele predestinou para a salvação, enquanto estão mortos em delitos e pecado, estão lá, como nós um dia estivemos. Quantos de nós aqui estivemos no Espiritismo? Você quer ver? Quem aqui já ficou no Espiritismo? Levante a mão. Olha aí. Quem aqui já foi idólatra? Adorou imagem, creu em santo, fez promessa? Olha aí, está aqui. Muitos daqueles que ele predestinou, um dia esteve nesses lugares horrorosos. Gente que veio do budismo, gente que veio da Umbanda, gente que veio do Candomblé, gente que veio da Igreja Católica, gente que veio das falsas religiões, das seitas, que vivia lá enganado, né, nas correntes, etc, etc, etc. Mas que no tempo de Deus, Deus os trouxe. E é Deus quem traz. Olha, aqui, em Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 29 e 30. No versículo 29, o Espírito Santo fala através de Paulo e diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, ele é o primogênito entre quantos irmãos? Muitos irmãos. Senão ele diria aqui, a fim de que ele fosse o primogênito entre todos. Hindus, maometano, espírita, Sechonoye e essas coisas aí. Mas não é isto que a Bíblia está dizendo aqui. Aqui no versículo 30, Paulo explica quem são esses muitos irmãos. Vamos ler o versículo 30. Ele dizia, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que isto aqui é claro. Isto aqui é claro, irmão. É objetivo. É sempre a esses, a esses, a esses. Um povo específico que o próprio Deus conheceu de antemão. Deus conheceu o seu povo desde a eternidade passada, antes dele criar o mundo, quando ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança como espíritos angelicais. Olha, graças a Deus, irmãos, que hoje nós conhecemos essas verdades aqui, porque senão nós íamos viver a vida inteira enganados. Esse ministério da Igreja Evangélica Cristo é Vida,
Olha, esse ministério foi levantado por Deus para derrubar todas essas heresias que estão aí fora maculando o povo de Deus, que estão aí fora enganando o povo de Deus. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, eu dou glórias a Deus toda hora por isto. Atos capítulo 20, versículo 28, olha o que diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quer dizer que o sangue de Jesus foi derramado na cruz apenas em favor daqueles que pertencem a ele. E aqueles que pertencem a ele formam o quê? A igreja de Deus. A igreja de Deus. Quando Jesus celebrou a última ceia, deixa eu mostrar para você, em Mateus capítulo 26, Mateus 26, versículo 28, quando ele foi servir o vinho, ele disse no versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de quantos? De muitos, para a remissão de pecados. Quer dizer que ele nunca derramou o sangue dele em favor de todos os homens, em favor de toda a humanidade. Agora, muitos já foram chamados e outros ainda serão chamados, cada um no seu tempo. Deus chama cada um no seu tempo. Veja, por favor, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 10, versículo 2 em diante. João capítulo 10, versículo 2 em diante. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, disse Jesus. Para estes o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele faz sair quem? Todas as que lhe pertencem. E as que ele não faz sair? Porque não pertencem a ele. Elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. No versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha, ele não deu a vida pelos cabritos, ele não deu a vida pelos bodes, ele deu a sua vida somente pelas suas ovelhas. Porque você sabe que a Bíblia diz que há cachorro, né, que volta ao vômito, a porca que volta para a lama, a Bíblia diz que há lobos. Tudo isso são termos que o nosso Deus usa para identificar aqueles que são da semente da perdição. Jesus não deu a vida por lobo, ele não deu a vida por cão que volta ao vômito, por porca que volta... Não. Ele deu a vida somente pelas suas ovelhas. Vamos lá outra vez em Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 23 e 24. Agora Paulo diz: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quer dizer que Deus é que chama dentre os judeus, né, e dentre os gentios, aqueles que ele predestinou para salvação. A Bíblia diz vasos de misericórdia, que para a sua glória ele preparou de antemão. Diga graças a Deus. Em 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 9. Agora diz assim o apóstolo: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente, né, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vamos raciocinar um pouquinho.
Você veja que, até este momento aqui, eu estou mostrando à igreja, com Bíblia na mão, que Deus sempre trata com um povo. Deus sempre trata com uma igreja. Deus sempre trata com um rebanho. A Bíblia chama esse povo, essa igreja, o rebanho, de o seu povo. E o que o anjo disse a José? Ele salvará quem? O seu povo. Então, vamos raciocinar. Se Pedro está dizendo aqui que Deus não quer que nenhum pereça, eu pergunto, é nenhum quem? Nenhum do seu povo, nenhum da sua igreja, nenhum daqueles que ele predestinou. Então Pedro está dizendo também que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Que todos que Deus quer que cheguem ao arrependimento? Todos que ele predestinou. Então você está vendo, irmãos, que sempre que a Bíblia fala todos, muitos, ela está sempre se referindo a um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Então, se você acreditar em algum ensino que contraria esta verdade, se você acreditar em algum ensinamento que não seja esse ensinamento, você está se iludindo. É como a pessoa acreditar em Papai Noel, é como a pessoa acreditar em Saci Pererê, em mula sem cabeça, em gnomo, é a mesma coisa. Então, a vontade de Deus é que nenhum pereça. Mas você sabe, eu sei, todos nós sabemos, que todos os dias morrem pessoas no mundo inteiro, irmão, que não são salvas, que não têm direito à salvação. Às vezes pessoas que nunca nem ouviram falar de Jesus, você sabia disso? Nunca ouviram falar do Evangelho e morrem sem direito à salvação. Por quê, pastor? Porque não fazem parte do seu povo. Aqueles que foram predestinados por Deus para a salvação, olha, pode estar no homossexualismo, pode estar na idolatria, pode estar no vício, na cachaça, nas drogas, na cocaína, na maconha, pode estar no budismo, pode estar numa seita de corrente, pode ser um maometano, pode ser um hindu, mas se é um eleito de Deus, se foi predestinado por Deus, olha, nenhum deles se perderá. Pode estar numa seita de corrente, acreditando nas mentiras dos falsos profetas, mas no tempo de Deus, o bom pastor vai lá e busca a ovelhinha perdida. Buscou a mim, buscou a você. Essa é a verdade da Bíblia. Onde é que você esteve um dia? Onde é que nós estivemos um dia? Por que hoje você é um cristão? Porque Ele te buscou. Ele disse, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Ele disse, eu deixo as 99 no aprisco e vou em busca da que se perdeu até encontrá-la. Foi Ele, não foi teu livre-arbítrio. Você lembra que Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Foi Deus que nos trouxe, irmãos. Você acha que nós largaríamos tudo isso por nossa própria vontade? Você acha que você largaria o forró, a bebida alcoólica? Você acha que você largaria uma vida de erros? Uma vida onde a carne se satisfazia por você mesmo? Nunca. Absolutamente nunca. Então, no livro de João, capítulo 13. João capítulo 13. Capítulo 13 não, pastor. Capítulo 3. Por que eu fui para o 13? João capítulo 3. Versículo 14. Vamos lá. Versículo 14 em diante. Diz assim. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê
não é julgado. O que não crê, já está o quê? Julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Jesus veio para todo que nele crê. O que não crê já está condenado, já está julgado. Então, quem são as pessoas que podem verdadeiramente crer em Jesus? Quem são essas? Sim, são os eleitos, mas tem uma outra resposta. Deixa eu mostrar outra resposta. Lá em Efésios, olha a pergunta que eu fiz. Quem são as pessoas que podem verdadeiramente crer em Jesus? Efésios capítulo 2, versículo 8. Agora o apóstolo São Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, só pode crer em Jesus aqueles que recebem o dom da fé. Aqueles que recebem o dom da fé. O que é o dom da fé? O que é esse dom de Deus? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus é a fé. Se você não receber o dom da fé, você nunca vai crer em Jesus, nunca vai crer nessas verdades. Pastor, mas todo mundo não recebe o dom da fé? Não se ensina que quando a pessoa nasce, todo ser humano quando nasce já recebe de Deus uma medida de fé, e aí ele vai usar o livre-arbítrio, e aí ele vai decidir se quer, se não quer, se crê, se não crê. É isso que se ensina. Não, não é verdade. A verdade é esta aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E diz assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Olha, se a fé não é de todos, é de quem então? Dos eleitos. Paulo diz isso um pouquinho adiante, na epístola que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Quer dizer, só os eleitos creem. Então, você crê em Jesus, você crê na predestinação, você crê que há um só Deus, você crê na segurança eterna da salvação, você crê que na cruz do Calvário Jesus derrotou o diabo, Jesus colocou os demônios em algemas eternas, você crê que Ele escreveu o teu nome no livro da vida desde antes da fundação do mundo, ninguém mais pode apagar. Por quê? Porque Deus te concedeu o dom da fé. Por que Deus concedeu a você e não concedeu ao teu vizinho lá, que morre sem crer nessas verdades? Porque você é um predestinado de Deus. Porque você é um eleito de Deus. Volte no livro de João. João capítulo 8, versículo 21. Diz assim: de outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecerei no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha só. Aqui, irmãos, Jesus estava falando para um grupo de judeus que não criam na sua palavra, não criam na sua verdade, não acreditavam que ele fosse o Messias. Então você vê que ele diz: olha, eu vou me retirar, vocês vão me procurar, mas vocês vão perecer no pecado de vocês. Porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Quer dizer que há pessoas neste mundo que não poderão ir para onde Jesus foi. Só os eleitos podem. Os filhos do diabo não podem. Leia o versículo 28. Disse depois Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Como é que o Pai o ensinou a falar, né? Veja o versículo 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Interessante. Jesus estava falando para pessoas
que contestavam a sua palavra, contestavam a sua verdade, contestavam o seu ensino, mas que eram pessoas religiosas, eram pessoas que frequentavam as sinagogas, mas não aceitavam os seus ensinamentos. Por quê? Porque eram pessoas que eram semente da perdição. Olha, vós sois deste mundo. Que mundo? Que mundo é esse que ele está falando aqui? O mundo Aion, o mundo da perdição. Ele diz, eu deste mundo não sou. Vamos confirmar isso? Adiante um pouquinho à frente, no capítulo 14, João capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Interessante. Para que onde, ele diz, para que onde eu estou, estejai vós também. Mas ele não acabou de dizer aqui, ainda há pouco, na passagem anterior, para onde eu vou, vós não podeis ir? Então você está percebendo que há neste mundo duas sementes, duas descendências, dois tipos de pessoas, aqueles que podem ir para onde ele está, aqueles que têm o direito de ir para o céu, e aqueles que não podem ir para o céu. Está claro aqui, não está? Versículo 4. Versículo 4, ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Olha, você sabe para onde Jesus foi? Quem aqui sabe para onde Jesus foi? Jesus foi para onde, irmão? Vocês não sabem para onde ele foi? Então fala alto, diga para o céu. Se você morrer hoje, você vai para onde? Para o céu. Viu? Está vendo? Para que onde eu estou, vós estejais também. Para outro ele disse, olha, vou me retirar, vocês vão me procurar, vocês vão perecer no pecado de vocês. Porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês não têm o direito de ir. Viu? Há aqueles que têm o direito de ir. Isto aqui é verdade. Isto aqui não é religião de homens. Isso aqui não são fábulas, não é vã filosofias. Quando Paulo escreveu à igreja de Filipos, aos filipenses, capítulo 3... versículo 20, ele disse, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador. Amém? Aqui em Tito, um pouquinho à frente, Tito, capítulo 2, versículo 11. Agora ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha que coisa. Que todos os homens a quem a graça de Deus se manifestou salvadora? A todos os homens que recebem de Deus o dom da fé. Diga, o dom da fé. Viu? Se você imaginar que Deus está dizendo que a graça dele se manifestou salvadora a todos os homens, então todos os seres humanos seriam salvos. Sem exceção nenhuma, não é isso. É a todos os homens que ele concedeu o dom da fé. Em 1 Timóteo, volta um pouco atrás, capítulo 4, versículo 10. Agora Paulo diz a Timóteo, ora, é para esse fim que labutamos, que trabalhamos, né? E nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Interessante, né? Como que ele é o Salvador de todos os homens? Se foi ele mesmo que disse que há pessoas neste mundo que não poderão ir para o céu. Salvador de todos os homens que ele predestinou para a salvação. Diga graças a Deus por isso.
Agora, aqui no livro de João, vamos voltar aqui. João capítulo 12, versículo 32. João 12, 32. São palavras do Senhor Jesus, né? Ele diz: se eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos quem que ele vai atrair para ele mesmo? Os eleitos, os que recebem o dom da fé, os que ele predestinou em amor, né? Por isso que o tema da mensagem é todos e muitos, né? Para isso ficar bem marcado na tua mente. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Ele diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quer dizer que em Jesus todos serão vivificados? Todos serão salvos? Não. Que todos que o Senhor predestinou. E agora você entende por que existem pessoas neste mundo que você prega a palavra, você mostra na Bíblia, você explica da melhor maneira possível, você ora por ela, e a pessoa continua no erro, e a pessoa morre na prática do pecado. Por quê? Porque não são sementes da salvação. Não são sementes da salvação. Pastor, quer dizer que se pecar não é semente da salvação? Não falei isso. Quem é de Deus, João disse assim: se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Então todos pecam. Qual é a diferença de um filho de Deus para um filho do diabo? É que os filhos do diabo, eles vivem habitualmente, constantemente, diariamente na prática do pecado. Nós não vivemos na prática do pecado, mas eventualmente pecamos. Ou alguém aqui pode levantar a mão e dizer que não peca? Todos, né? Inclusive o pastor que fala. Inclusive o pastor que... Pastor, o senhor peca? Igualzinho a você, meu querido. Igualzinho a você, sem tirar nem pôr. E por favor, eu canso de falar aqui na igreja, não olhe para mim como super-homem. Não olhe assim, pelo amor de Deus. Porque se você olhar para mim, é o pastor, é o santarrão, você vai começar a me idolatrar. E se amanhã eu cometer um erro, você vai se decepcionar. Se amanhã eu tropeçar, você tropeça junto comigo. Se você olhar para mim como uma pessoa igualzinho a você, se amanhã eu cometer um erro, ao invés de você cair junto comigo, você estende a mão para me levantar. Não, chega cá, pastor. Eu entendo como é que é isso, eu também erro. O senhor errou, eu também erro igual o senhor. Amém? Vamos continuar. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 28. 20 e 28. Diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quer dizer que a Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus veio, Jesus se manifestou em carne, Deus assumiu um corpo para dar a sua vida em resgate por muitos. Não foi para resgatar toda a humanidade. Foi para dar a sua vida em resgate por muitos. Capítulo 22 de Mateus, vira a página. Versículo 14. Agora Jesus diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Interessante isso, né? Por que muitos são chamados? Por que muitos são chamados? Porque a palavra de Deus, meu irmão, quando ela é pregada, olha, ela é como a rede que um pescador joga no mar para pescar. Você já viu um pescador pescando com rede? Já viu? Nilson está acostumado a ver, né, Nilson? Eu também já vi. Ele joga a rede, aquela rede grande, e puxa. Às vezes até com barco, né? O barco sai puxando até a beira da praia. Aí quando a rede chega na beira da praia, ele tem na rede peixes bons e peixes ruins. Peixe que presta para ser consumido, peixe que não presta para ser consumido.
Aí o que é que ele faz? Ele separa os bons dos ruins. Os ruins, ele joga fora. Então, neste mundo, há peixes bons e há peixes ruins. Você quer ver? Volte aqui atrás, no capítulo 13 de Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 47. Preste atenção. Jesus disse assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados, escolhe os bons para os cestos. E os ruins, o que é que eles fazem? Deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que coisa, hein? Bom, venha no capítulo 24, versículo 10. Jesus estava falando sobre os sinais que antecedem a sua vinda, né? Falou de uma série de sinais aqui. Aí no versículo 10 ele disse: nesse tempo que precede a vinda dele, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, quem são esses aqui que Jesus está dizendo que vão se escandalizar uns aos outros, vão trair, vão odiar uns aos outros? Porque quem é povo de Deus não se escandaliza. Quem é povo de Deus não trai. Quem é povo de Deus não odeia, não guarda mágoa. Esses muitos que farão essas coisas que Jesus se refere são exatamente aqueles muitos que não serão salvos. Ele só olha, essa gente aí vão se escandalizar, vão praticar coisas verdadeiramente absurdas, vão trair, vão odiar uns aos outros. Está aqui. Não está se referindo ao povo dele. O povo de Deus não faz isso aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 21. Ele diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Olha só, havia uma multidão ouvindo o Evangelho, ouvindo aquilo que eles pregavam, e a Bíblia diz: muitos creram, se converteram ao Senhor. Quer dizer, não foram todos que creram. No versículo 24, 11, 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha, muita gente se uniu ao Senhor. Os outros não se uniram ao Senhor. Há pessoas, meu irmão, olha, que se unem a uma convenção, que se unem a um pastor, que se unem a um movimento religioso. Há pessoas que se unem à macumba, há pessoas que se unem às tradições mentirosas, mas que nunca se unem ao Senhor, nunca se unem a Deus. Se unem a essas coisas, mas não se unem ao Senhor. Em Atos capítulo 4, volta atrás. Atos capítulo 4, versículo 4. Agora diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Quem eram esses muitos que dentre aquela multidão ouviram a palavra e a aceitaram? Os eleitos, as ovelhas. E os outros que não creram? E os outros que não aceitaram a palavra? Será que foi porque eles usaram o livre-arbítrio? Não. Não creram, não aceitaram a palavra, porque não eram ovelhas. Vamos ver Jesus dizendo isto. João capítulo 10, versículo 26. Que às vezes diz assim: não, isso aí é o pastor Carlos que diz. Olha, eu não escrevi Bíblia nenhuma, viu, irmão? Nenhuma vírgula da Bíblia eu pus. Tudo foi Deus. Eu apenas leio e procuro, dentro do possível, explicar, né? Então Jesus disse assim: mas vós não credes, porque tem livre-arbítrio para não crer? Não. Vós não credes,
porque não sois das minhas ovelhas. Vocês não são da minha, por isso que vocês não creem. Por isso que às vezes tem uma multidão, a palavra é pregada, né? Muitos aceitam, se convertem ao Senhor, muitos não aceitam, não se convertem. Às vezes a pessoa está dentro de um movimento religioso, está unida àquela denominação, está unida ao pastor fulano, ao pastor Beltrano. Não, eu me uni às tradições da minha igreja. Não, mas a tua igreja faz isso, mas está errado. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas é a tradição da minha igreja. Olha, se une a uma tradição, mas não se une ao Senhor. Terrível isso, não? Bom, e caminhando para o final da mensagem, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Agora olha o que o apóstolo São Paulo diz. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha, muitos que andam entre nós, Paulo diz, são inimigos da cruz de Cristo. Quer dizer que há muita gente que está dentro da igreja, não desta igreja, da igreja de Jesus como um todo, e que a Bíblia diz são inimigos da cruz de Cristo. Estão dentro da igreja, mas não creem na verdade da Bíblia. Estão dentro da igreja, mas nunca mudaram a sua maneira de ser, nunca mudaram a sua maneira de proceder. Continuam desonesto, continuam mentindo dia após dia, sem parar, sabe? Caluniam, fazem divisões, rechaçam a verdade sagrada, combatem a verdade divina, mesmo estando dentro de uma igreja. Mesmo tendo Bíblia debaixo do braço. Por exemplo, quando você vê um indivíduo usando o título de pastor e tratando o povo de Deus com rigor e dureza, maltratando o povo de Deus, exigindo que o povo de Deus faça sacrifício, que o povo de Deus tem que lamber o pó, proibindo o povo de Deus de celebrar a vida, dizendo que não pode ir à praia, não pode ter televisão, não pode ouvir uma música, não pode sorrir, são inimigos da cruz de Cristo. Quando você vê pessoas se dizendo mensageiras de Deus e fazendo comércio com o povo de Deus, querendo dar a entender que as bênçãos de Deus podem ser adquiridas através de dinheiro, são inimigos da cruz de Cristo. Quando você vê pessoas dentro da igreja enganando Deus nos dízimos, sonegando os dízimos, sonegando as suas ofertas, falando mal do irmão, fofocando para cá, fofocando para lá, falando mal do pastor da igreja, sabe? São inimigos da cruz de Cristo. E para essa gente já há uma sentença do juiz divino. Qual é a sentença, pastor? Vamos ver. Apocalipse, capítulo 21. Essa semana um homem me ligou. Eu ia dizer um rapaz, eu não sei se é rapaz ou se é homem. Homem maduro, né? Porque falou pelo telefone. E ele falou esse texto aqui. Ele disse que ele cometeu um erro na vida dele lá. E o pastor disse, olha, está vendo? Você é inimigo da cruz de Cristo. Você perdeu a sua salvação. Primeiro que salvação não se perde. Segundo, se o fato de você cometer o erro significa que você é inimigo da cruz de Cristo, então todos nós somos. Que todos nós erramos ou não erramos? Você lembra do pecado de Davi? Olha, ninguém manchou mais as páginas da Bíblia Sagrada do que Davi. Mas apesar de, Deus continuou dizendo que ele era um homem segundo o coração de Deus. Cuidado com essas coisas, viu? Que aí fora é assim. A pessoa comete uma falha, aí desqualifica a pessoa, diz que perdeu salvação, todo mundo vira as costas, joga no inferno. Não é assim, gente. Não pode ser dessa maneira. Nós somos um povo misericordioso. Quem é de Deus é misericordioso. Quem é de Deus não joga pedra, estende a mão. Por isso tem tanta gente aí desviada das igrejas, que comete uma falha e diz, perdeu salvação.
Ó, você é inimigo da cruz de Cristo. Que história é essa? Não, isso aqui é outra coisa. Mas eu disse que para essa gente há uma sentença, não foi? Então, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quer dizer que já tem uma sentença, já há um lugar preparado para eles. O lugar deles já está lá preparado. Versículo 27. Está falando aqui da Nova Jerusalém, que é a igreja. Não a igreja como instituição humana, a igreja como corpo místico de Cristo, a igreja invisível. Ele diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer que não é quem faz jejum, não é quem faz vigília, não é quem não vai mais à praia. Quem é que tem o direito de entrar na igreja? Quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Oi? Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Foi a última que eu li. Ok? Bom, e para terminar, deixa eu ajeitar minha Bíblia aqui, que com essa obra aqui descoberta, o vento vem aqui, causa um problema. Diminui o calor, mas me dá um trabalho danado aqui. Apocalipse capítulo 21, capítulo 22 agora, versículo 15, para a gente terminar a mensagem dessa noite. 22, 15. Ele diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Quer dizer, fora, sem direito à salvação, sem direito a fazer parte da Jerusalém celestial, a igreja santa, fora ficam os cães. Quem são os cães? Aquele que volta ao vômito. Lembra que Judas disse? Que o cão volta ao vômito. É aquela pessoa que vem, ouve a palavra, ouve a verdade de Deus, veio de um vômito, veio de uma mentira, e lá para as tantas, ela abandona de novo e volta para o vômito. Nós já tivemos gente aqui, nessa igreja, que veio, meu irmão, olha, da macumba braba, ouviu as verdades de Deus, se regozijou, se maravilhou, ficou 1 ano, 2 anos conosco, depois desapareceu. E quando é depois a gente soube a notícia, olha, voltou para a macumba. Tem uma médica lá em Recife que aconteceu isso com ela. Fora ficam os cães. O cão, a Bíblia diz, sempre volta ao vômito. Ele come o próprio vômito, ele lambe o próprio vômito, né? Quem são os assassinos? A Bíblia diz: todo aquele que não ama seu irmão é assassino. Todo aquele que não ama o seu irmão. Você tem que amar o teu irmão, viu? Ama o teu irmão, não é para odiar, não é para sentir inveja, não é para entrar em disputa com o teu irmão, é para amar o teu irmão. Ama o teu irmão. E os idólatras, pastor, são aqueles que ficam induzindo o povo de Deus a confiar em São Francisco, a confiar em São Jorge, em Padre Cícero, a confiar em vela, a confiar em óleo, a confiar em sal grosso, a confiar em rosa ungida. Esses são os idólatras. Faz com que o povo de Deus direcione a sua fé para qualquer objeto ou coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo. Quando você direciona a tua fé para qualquer outra coisa que não seja Jesus, você está praticando idolatria. Amém? Pastor, quem é que ama a mentira? Quem crê que a salvação se perde
E mesmo ouvindo a verdade, mesmo conferindo na Bíblia que é impossível a salvação se perder, e ele permanece agarrado a essa mentira do diabo, é quem ama a mentira. Pessoa que crê que o homem tem livre-arbítrio, tudo bem, você pode até crer nisso, enquanto você não tem o conhecimento de Deus. Mas uma vez que o conhecimento chega a você, uma vez que Deus providencia para que você ouça a verdade, confira na Bíblia, e mesmo assim você diz, bom, está na Bíblia, mas não é bem assim, deixa eu com o meu livre-arbítrio mesmo. Uma pessoa dessa ama a mentira. Mas quem ama a mentira, fica de fora, não tem direito à salvação de Deus. Amém, meus irmãos? Entenderam por que a Bíblia fala todos e muitos? Porque aqueles que Deus predestinou para a salvação, ora ela chama de todos, ora ela chama de muitos. São pronomes, e todo pronome substitui um nome. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo falou à igreja nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, toda a exaltação da sua igreja, do seu povo, dos seus pequeninos, das suas ovelhas. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.